Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada a todos pela presença. Nós temos um painel hoje bastante rico aqui para conduzir, sobre tecnologia, colaboração e mais acesso à saúde, com alguns nomes bem importantes aqui da área da saúde. Vou me apresentar rapidamente, agradecendo aí a FISWeek pela oportunidade da gente debater esse tema. Eu me chamo Sheila, eu sou diretora de estratégia e de acesso à saúde na Siemens Healthineers e estou aqui hoje para moderar esse debate com players importantes aqui da saúde, representando tanto a parte de política pública, né, a RD aí com toda a visão da indústria, a parte de gestão hospitalar, né, com toda a senioridade aí do Dr. Henrique, Dr. Pedro representando como o primeiro vice-presidente da Comissão de Saúde. Então eu vou apresentá-los primeiro rapidamente e vou dar a palavra a cada um para que a gente possa discorrer um pouco sobre esse tema. Acho que o grande desafio nosso hoje aqui é falar como que a gente traz essas novas tecnologias, né, para o cenário de acesso frente a uma desigualdade tão grande que a gente tem, né, no Brasil, tanto em âmbito público como privado também, né, que quem tem acesso à saúde hoje em dia mais quem realmente a questão da empregabilidade, né, que está em voga, e os demais ficam muito aí à mercê de uma dificuldade de conseguir transitar, né, no cenário de acesso assistencial. E a gente vê a modernização das tecnologias como um super desafio, né? A gente tem modelo de financiamento sendo discutido a todo tempo, políticas públicas mudando, mas talvez os dramas e os desafios são sempre os mesmos, né? A gente tem hoje uma política de gestão de dados, né, com uma lei rigorosa, onde dados de saúde são sensíveis, a interoperabilidade é desafiadora no Brasil, né, e a gente, ao mesmo tempo, quer inovar, né, fazer diagnóstico precoce, monitorar os pacientes, enfim, fazer atenção primária à saúde, que é o basal no Brasil e que a gente talvez ainda não consiga, lidar com as grandes dificuldades que a gente tem, principalmente em cardio e em oncologia, com a alta prevalência de mortalidade, né? Então, acho que esse mix, né, de complexidade que é a saúde no país e no mundo, traz para nós aqui, como pessoas que de alguma forma protagonizam a gestão de algumas entidades, a riqueza de ter a dinâmica de discutir isso e criar ecossistemas parceiros, para onde a gente consiga, de alguma forma, criar jornadas já mais acessíveis, né? Então, eu vou começar essa nossa conversa apresentando um pouquinho. Então, o Bruno, né, o Dr. Bruno, que é VP da RD, então, super obrigada por estar aqui. Doutora Aurora, representando aí como diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, Dr. Pedro, né, nosso deputado, que é o primeiro vice-presidente da Comissão de Saúde, uma pessoa que está muito presente, né, no cenário da saúde brasileira, fazendo nossas defesas importantes. Dr. Henrique, né, super conhecido, presidente do Conselho da Rede Mater Dei. Então, super obrigada por estarem aqui. Eu vou começar, Dr. Henrique, com você, pedindo um pouquinho para que discorra sobre a sua visão nessa questão de uma rede privada. Como que vocês têm lidado com a questão de tecnologia avançando, né, e a gente tendo na mesa essa dificuldade de parcerizar, né, e repensar o todo na saúde populacional. Vocês, como uma entidade ali que tem um foco específico na saúde privada, como é que vocês olham para o todo? Como que vocês têm lidado com o desafio de acesso e tecnologias? Por favor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? As pessoas que estão aqui, né, que vão falar e colocar as suas experiências, né? São pessoas que a gente admira do setor há muito tempo, né? Conhecemos e sabemos o trabalho que desenvolvem. Então, é uma honra muito grande estar aqui ao lado de vocês, né? Sob a sua coordenação, né, Sheila? Eu acho o seguinte, eu acho que houve uma mudança muito grande de paradigma, né, no que diz respeito às questões relacionadas a acesso, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Eu acho que principalmente a pandemia, né, ela acelerou muito as questões relacionadas a acesso, principalmente no que diz respeito à incorporação tecnológica, né?
Nós vivemos um país em que mais ou menos 25% dos brasileiros têm acesso a plano de saúde, né, e 75% dos brasileiros dependem de um sistema de saúde que é único, que é um sistema que talvez seja um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, mas que a questão do acesso ainda é uma questão relevante e importante. E eu não tenho dúvidas de que a tecnologia ela vem, principalmente nos dias de hoje, a facilitar muito essas questões relacionadas a acesso. E nós temos exemplos muito práticos que apontam para isso, né? Antigamente, quando a gente falava em tecnologia, por exemplo, na indústria prestadora de serviços hospitalares, né, no elo da cadeia que presta os serviços, a gente sempre pensava no helicóptero descendo no hospital, pensava numa ressonância que fosse a mais moderna possível, pensava no tomógrafo de última geração. Toda essa parafernália, vamos dizer assim, de equipamentos médicos, ela ainda é importante, porque a medicina e a indústria hospitalar é uma indústria capital intensivo e ela depende, sem dúvida alguma, dessas atualizações tecnológicas que existem. Mas eu acho que hoje, quando a gente pensa em tecnologia em área da saúde, a gente pensa muito mais, né, em sistemas que conectam pessoas, em sistemas que agilizam processos, né, em sistemas que permitem que a gente possa potencializar o atendimento de mais pessoas. Seja nas grandes capitais do país, a gente tem exemplos claros que demonstram isso, eu posso rapidamente falar sobre eles aqui, ou até mesmo em localidades mais distantes, onde a questão do acesso muitas vezes é uma questão complexa, principalmente relacionada à superespecialização, né? Uma questão premente no nosso sistema continua sendo a questão de alocação de recursos, né? Como é que nós vamos usar o recurso que existe da melhor maneira possível, reduzindo desperdício, né? E hierarquizando e priorizando aquilo que precisa realmente ser priorizado. E acho que a tecnologia ajuda muito dessa forma. Especificamente em relação à rede Mater Dei, nós vivemos nos últimos 4 anos um movimento de crescimento intenso. Nós abrimos o capital da rede Mater Dei em abril de 2021 e de lá para cá fizemos algumas aquisições, né? Naquele momento, quando nós abrimos o capital, nós éramos 3 unidades hospitalares, hoje nós somos 9, indo para 10 agora. Nós vamos iniciar uma obra ano que vem em São Paulo, que vai ser a nossa 10ª unidade. E naquele momento, fazer uma parceria com uma empresa de tecnologia chamada A3Data, que é uma empresa especializada em análise de dados e inteligência artificial. Hoje nós somos sócios dele, dos fundadores nessa empresa. Foi fundamental para que nós pudéssemos construir produtos que pudessem realmente facilitar isso que eu acabei de colocar, facilitar o acesso, facilitar a integração, facilitar a conectividade, né? Fazer com que o paciente pudesse ser um agente mais ativo no seu tratamento, pudesse ser mais protagonista, pudesse ser parceiro em algumas decisões que são importantes serem tomadas, né? E tem alguns exemplos que a gente desenvolveu nesses últimos 4 anos que apontam claramente para isso. Por exemplo, um grande problema que existe nos hospitais brasileiros são as filas de pronto-socorros. Nós desenvolvemos um produto chamado Fila Virtual, em que o paciente de casa ele já entra na fila. Nós temos 4 hospitais hoje na Grande BH. Ele olha, por exemplo, na área de clínica médica, onde que a espera está menor, ele acessa o aplicativo, ele sabe que no hospital da Contorno ele vai esperar menos tempo do que no Hospital Santo Agostinho, já entra na fila e ele começa ele entra na cadeia de atendimento já na sua própria residência. Ou o próprio Meu Mater Dei, que é um outro aplicativo também, que quando o médico marca a cirurgia com o paciente no consultório, o paciente, o médico e a estrutura hospitalar começa a acompanhar todo o desenho do fluxo da cirurgia e identificar se o gargalo na agilidade da liberação está na operadora, está no hospital, está em algum documento que falta o paciente apresentar, ou o próprio NUV, que é um agente ativo, né, que impede que o médico gaste muito tempo fazendo a prescrição médica através de comando verbal. Ele apoia o médico na prescrição, na evolução, na solicitação de exames, fazendo com que o médico tenha mais tempo para lidar com o seu paciente, né?
Ou seja, existem produtos muito claros hoje que são desenvolvidos não apenas pela rede Mater Dei, mas por outras redes prestadoras também, e que facilitam o acesso, né, e que fazem com que haja uma integração maior no sistema. Mas talvez o mais importante dele seja um produto nosso chamado Maria, que é uma atenção primária à saúde virtual, onde o paciente interage com a plataforma de uma forma assíncrona, onde há uma equipe médica por trás, né, orientando o paciente de tal maneira que, se a plataforma não conseguir esclarecer as dúvidas que o paciente tem, a equipe médica entra apoiando, que tem quase 90% de resolutividade, um NPS muito alto também. Ou seja, estou trazendo aqui 4 exemplos rápidos, né, de plataformas e de soluções práticas que existem hoje na ponta prestadora e que integram, conectam e facilitam a vida do paciente. Eu não vou me alongar muito aqui, porque acho que o objetivo não é esse aqui, mas existem aplicativos hoje que acompanham determinadas doenças, linhas de cuidado, né, através do próprio celular, o controle do diabético, o controle da gestação de alto risco, controle do cardiopata grave, do nefropata, ou seja, existem hoje produtos disponíveis e que nós, inclusive, desenvolvemos indoor, mas que existem produtos disponíveis no mercado hoje que facilitam muito essa conexão, né? Acho que numa primeira passada, Sheila, talvez para dar uma visão mais ampla do que a gente tem feito, o que a gente enxerga que possa ser a solução em uma rede privada de saúde, né? Deixando claro isso, é aquilo que a gente poderia trazer em caráter introdutório. Perfeito, doutor. Acho que quando a gente tem ali algo controlado, né, facilita bastante, né, tendo a rede ali e a aquisição de um player de dados, né, para trazer essa integração e o olhar do paciente no cuidado contínuo fica realmente mais fácil. Acho que o grande desafio é a gente expandir isso para outras esferas, né? A gente tem o prazer de conseguir fazer isso quando está sob ali a nossa égide, né? O nosso controle, e o que é muito positivo, né? As redes que conseguem olhar já para integração de dados, olhar as jornadas, né? De uma forma integrada, melhorando a experiência do paciente, né? E o próprio custo-efetividade de toda a assistência, né? Eu queria trazer um pouquinho agora, doutor Bruno, ainda trazendo para o âmbito privado, como é que para a gente chegar um pouquinho mais ali no âmbito associativo, público, né? Doutor Bruno, como é que você enxerga essa iniciativa, né, das grandes redes em tentar trazer o paciente para um ecossistema onde a gente consiga navegá-lo, né, de uma forma mais assistida, e como que a RD tem feito, né, para se integrar a isso, né? Porque a gente tem ali uma dinâmica assistencial que se tenta controlar. Ao mesmo tempo tem a parte aí toda de assistência farmacêutica, enfim, como é que a gente olha para isso e consegue pensar num futuro, se não for hoje, ou o que tem sido feito hoje, para a gente conseguir agregar, né, o que esse paciente está utilizando mesmo na ponta, a efetividade do tratamento indicado pelo médico assistente e tal, quando ele escapa ali do sistema de saúde, né, de uma internação, enfim. Como que vocês têm trabalhado isso, pensando também no viés tecnológico? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo doutor Bruno. Eu não sou comumente chamado assim, embora eu sou dentista de formação, sou profissional de saúde também. Queria saudar meus colegas aqui no painel hoje. Acho que mais do que vir falar do tema em si, é sempre uma oportunidade da gente trazer um pouco dessa visão da farmácia, que é realmente um elo perdido dentro do setor de saúde, né? E eu digo isso há algum tempo porque a farmácia nasceu muito com essa vocação de cuidar das pessoas ali na ponta mesmo, né? No dia a dia, o cuidado da proximidade, o farmacêutico com aquele papel, né, de agente de saúde local, de fato. Mas ao longo de algumas décadas, acho que esse papel se perdeu um pouco, né? E fez com que a farmácia se aproximasse mais do lado do varejo, né? Tanto que hoje, quando as pessoas falam sobre farmácia, normalmente as coberturas de analistas, mercado em geral, é sempre com olhar de varejo. O que a gente vem fazendo, e aí eu tenho a honra e assim, o privilégio de poder fazer dentro da RD Saúde, é o resgate desse papel. E eu acho que é uma conversa muito necessária, dado o momento que a gente vive hoje de saúde, né? Como sistema de saúde, né? Porque a gente fala mais Brasil, obviamente, mas mundo afora, especialmente os países mais desenvolvidos, a gente enfrenta um desafio do envelhecimento populacional
que vai ser cada vez mais intenso, né? É uma boa notícia, mas por outro lado isso traz para a gente a necessidade da gente preparar um sistema de saúde para operar de um jeito diferente, né? A gente fala de acesso, a gente fala de tecnologia, a gente fala de colaboração, de interoperabilidade, mas eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que ter a real dimensão do desafio e do que a gente quer construir como proposta de sistema de saúde, né? Acho que o lado muito bom e positivo dessa história é que a gente tem um sistema no país que tem uma arquitetura e um modelo assistencial que é bastante visionário, né? Se a gente pensar que o SUS vem lá da década de 80, né? 1988, né? Acho que foi a data que o SUS realmente nasceu. A gente pensar um modelo assistencial preventivo, com um olhar de estratégia de saúde da família, as UBSs, as unidades de pronto atendimento, os hospitais. Então você tem realmente um funil bastante integrado e articulado para fazer um bom atendimento em saúde, mas a gente ainda não conseguiu cumprir o desafio de executar como um sistema único público-privado esse olhar assistencial otimizado, né? Porque eu acho que todos os pontos que o doutor Henrique traz, né, todo esse desafio da eficiência, da gente gerar realmente, né, um serviço que realmente empregue os recursos corretos, com os profissionais corretos, isso é sem dúvida nenhuma um grande desafio, mas eu adiciono a isso o olhar que a gente precisa ter como sistema de saúde para, através de uma visão assistencial primária, a gente conseguir atacar esses problemas futuros que a saúde vai ter, porque não é só envelhecimento, é o estilo de vida, é a obesidade, é o problema da saúde mental, são todas as condições que a gente precisa cuidar previamente para que a gente evite realmente o agravamento, e aí sim, se isso chega no sistema de saúde, o custo realmente do agravamento dessas condições é muito alto e vai ser impossível a gente pagar essa conta, porque quisera eu que os recursos da saúde fossem infinitos, mas infelizmente eles não são. Acho que aí dentro desse contexto, conectando um pouco, né, a tecnologia, a colaboração, acesso, né? Acho que o nosso grande olhar como farmácia, e aqui eu amplio um pouco esse olhar de RD Saúde, trago um pouco mais o conceito farmácia como um todo, né? As 90 mil farmácias que estão aí ocupando o Brasil todo, em todas as cidades, é que eu acho que aqui a gente pode ter um papel bastante importante nessa missão da gente realmente ajudar e colaborar com um sistema de saúde mais preventivo e com um olhar mais de longo prazo, né? Quando a gente assenta essa visão, a gente está falando da farmácia especificamente com um papel muito preponderante em vacinação. Acho que a gente já tem um legado extraordinário nesse país, muito focado na questão da vacinação, e o quanto a farmácia pode colaborar com o sistema para ajudar o país a ter coberturas vacinais mais elevadas, e a gente tem enfrentado esse desafio nos últimos anos. A gente fala aqui muito da questão do monitoramento das doenças crônicas, né, e o manejo das condições crônicas. Aqui eu estendo a questão da medicação, que claramente é uma atividade que a gente executa dentro das farmácias, a dispensação, a adesão, mas estendo também a questão dos tratamentos, né, dos monitoramentos. Então, monitorar a condição do diabetes, monitorar a condição da pressão arterial elevada, a questão do colesterol, aqui trazendo a questão da tecnologia, né? Hoje os testes laboratoriais rápidos, né, que a gente pode executar dentro da farmácia, embora eles não vão e não devem substituir os exames laboratoriais que a gente está acostumado, podem ser um excelente instrumento para a gente fazer triagens, para a gente fazer monitoramentos mais rápidos e de indicadores mais simples, como glicemia, como pressão arterial, como oximetria, coisas muito simples. Então, acho que tem um papel importante de diagnóstico precoce e monitoramento. A farmácia pode ter um papel super importante também na questão do primeiro atendimento, na primeira atenção de condições agudas de baixa complexidade. Vamos lembrar que aqui a gente tem, né, um país com dimensões continentais, com problemas muito pontuais e regionais, como dengue, como a influenza em alguns momentos, o Covid que a gente já enfrentou. Então, como a gente pode servir como uma porta de entrada nos sintomas mais básicos, para a gente fazer realmente o rastreio dessas condições e direcionar para o sistema de saúde os casos que efetivamente merecem uma atenção de segunda e terceira complexidade, né, em níveis mais elevados. Então, tem esse papel também, né, da primeira atenção. E não vamos esquecer todo o papel educacional, a promoção de saúde, o quanto a farmácia pode ajudar a estratégia de saúde da família e a população em geral, né, na educação em saúde, a gente atacar as causas subjacentes que levam a todas as condições de doença,
que é a questão da atividade física, da alimentação, do sono, da saúde mental, né? Então, quantas ações, de fato, esse agente local de saúde, que é a farmácia, com os farmacêuticos, né? São 350 mil farmacêuticos no país, como a gente pode empoderar esse equipamento público com esses profissionais para que a gente possa construir um sistema melhor, né? E a tecnologia, eu acho que, assim, para dar um pano de fundo, assim, uma visão mais geral, acho que seja através desses exemplos dos empregos de tecnologia que a gente pode trazer no ponto de venda, para que a gente consiga, nos espaços de serviço, entregar uma experiência resolutiva de saúde, com os testes rápidos, com tudo que a gente tem de emprego de tecnologias à distância, para colaborar com profissionais de saúde, eu acho que é super importante. E vamos lembrar que hoje, com a digitalização, a gente também pode estender esse cuidado para o dia a dia, de fato, né? Então, hoje, as pessoas estão tendo acesso cada vez maior a esses aparelhos que monitoram, né, os sinais vitais a todo momento. Então, são informações importantes que podem ajudar nesse processo de rastreio e acompanhamento das condições de saúde. A gente fala muito, né, das plataformas de engajamento, as plataformas de telesaúde que podem conectar nutricionistas, médicos, psicólogos, né? O quanto a gente pode, especialmente em regiões remotas, potencializar cuidado através da digitalização. Então, enfim, acho que para trazer essa visão inicial, acho que é essa mensagem que eu queria deixar, né? Acho que a farmácia, ela pode ser um equipamento extremamente relevante, importante para o sistema de saúde, com uma visão muito além da visão de ser, vamos dizer, uma loja para vender itens, né? Acho que a farmácia pode ser um lugar de serviços e, com tecnologia, conectividade e colaboração com o sistema de saúde, acho que a gente pode realmente construir um sistema muito melhor, fazendo a farmácia ser parte desse sistema. E não, né, alguém que vai se sobrepor a atividades de um laboratório, ou de um hospital, ou de um médico, ou de qualquer outro ente da cadeia de valor da saúde, tá? Então, acho que é um pouco por aí para dar uma visão inicial aí para todos. Perfeito. Obrigada, doutora Bruno. Acho que é bem interessante. Acho que a prontidão para essas parcerias estratégicas é que a gente tem que começar, talvez, pensar um pouco, estimular mais no país, né? Porque modelos de negócio inovativos, acho que muita gente pensa, mas a efetividade da virada, da conversão para implementação real, né? A gente discute muito, né? Vamos parcerizar a rede hospitalar com a Farma X, e a gente faz dentro da própria internação, a gente já traz para o paciente toda uma experiência, né, completa, onde ele já sai com todo o encaminhamento, enfim. Tem muito ainda do pensar, mas o executar, acho que a gente tem ainda uma longa estrada ainda para percorrer, né? Eu queria trazer um pouquinho agora a pergunta para a doutora Aurora. Doutora, eu queria entender na visão médica, né, essas tecnologias aqui discutidas para gerar acesso, né? Como que os médicos têm visto isso, né, você que está lá inserida, né, no Instituto Nacional de Cardiologia, com todo o seu papel ali, eles têm visto a tecnologia como um parceiro, uma parceria estratégica ali para apoiar, né, nos diagnósticos, acelerar, tem visto como algo que mais atrapalha ou mais, né, de alguma forma colabora, e também entender um pouquinho como é que o Instituto tem feito a curadoria dessas tecnologias, né, porque elas, de alguma forma, também podem gerar riscos, né, se mal utilizadas, enfim, existe hoje todo um acesso muito livre, né, até da inteligência artificial e tudo mais, e como é que vocês têm direcionado isso para os pacientes na ponta, né, para todos nós? Bom, obrigada, Sheila. Está dando para ouvir? Está bem baixinho. Está um pouco baixinho. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer. Acho que é melhor usar isso. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, mais uma vez estar aqui na FIS Week com essa atividade. Rodrigo passou por aqui, o Rodrigo Vilar, acho muito feliz a mesa aqui que a gente está fazendo parte, né, colaboração, tecnologia e acesso. Acho que ela está muito ligada a esse conceito que é a FIS Week, né, que é justamente trazer inovação, buscar a união aí de diversos entes dentro do sistema de saúde, né, e também o acesso, que obviamente é a prerrogativa primária em termos assistenciais, que é o poder a gente transmitir, levar acesso à população, né?
Acho que a gente tem muitos desafios, né? Sem dúvida, a implementação, né, da tecnologia e a capilaridade disso dentro não só dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde é um dos desafios, né? Especialmente, obviamente, no serviço público, que a gente tem outras dificuldades aí em termos de profissionais de saúde, a forma aí de seleção, então, obviamente, esse é, sem dúvida, um desafio, né? Mas eu, particularmente, acho que a gente tem um momento extremamente otimista, né? Eu acho que a gente já citou aqui muito do papel do nosso Sistema Único de Saúde, né? E ter hoje o nosso Sistema Único de Saúde tendo o Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada, da qual o Instituto Nacional de Cardiologia faz parte, tendo como principal programa do Ministério e também como programa de governo, um programa que justamente o nome do programa é mais acesso a especialistas, isso mostra uma preocupação imensa em levar para a população o que eles precisam, visto que a assistência primária já percorreu um longo caminho, não é perfeita, mas de qualquer forma hoje a gente tem uma assistência primária muito bem consolidada no país, né? E o programa Mais Acesso Especialistas, ele justamente busca que hoje ele veio com Mais Acesso Especialistas e hoje, se tem o nome de Agora Tem Especialistas, ele justamente tem uma colaboração entre diversos entes, incluindo entes privados também, né? Então, justamente buscando o que a gente hoje cobra aqui, que é uma colaboração, né? A gente tem dentro do Ministério da Saúde, essa gestão trouxe a Secretaria de Saúde Digital, né? Então, buscando aí ter uma consolidação da tecnologia, foi feito justamente inicialmente um diagnóstico nacional, né? Esse é um grande problema que a gente sabe da implementação da tecnologia, que é a dificuldade, a heterogeneidade, né? Que tem tanto de conhecimento do uso da tecnologia, mas também da existência da tecnologia aí para todos no mesmo patamar, né? E apesar da gente ter falado que a gente tem programas aí consolidados, como o próprio Bruno falou, de vacinação, a gente, infelizmente, teve que reconstruir um pouco esse programa de vacinação. Mas, independente disso, se criou um programa que justamente tenta levar a população mais acesso, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário muito favorável, né? Mas vejo que, como uma grande batalha que a gente precisa, é justamente a consolidação das políticas públicas, né? Justamente a gente não ter um cenário em que a gente dependa do momento político para que as políticas, como a gente citou, vacinação, e hoje a política de acesso a especialistas sejam políticas que dependam de uma visão governamental, né? E sim que seja uma conquista, uma consolidação para a população. E acho que a gente ter executivo, legislativo e também entes privados, eu acho que é o que a gente deve perseguir isso, né? Para que a gente tenha realmente uma perenidade, uma continuidade, né? No Instituto Nacional de Cardiologia, particularmente, a gente também está num momento muito otimista, né? A gente está recebendo, dentro do programa Agora Tem Especialistas, 470 profissionais, está sendo aberto um edital para os institutos nacionais e, com isso, a gente vai reabrir todas as atividades que foram interrompidas e ter também a capacidade assistencial toda restabelecida, inclusive o nosso centro de telesaúde, né? Que é um centro que foi aberto esse ano, que ainda não tem a sua capacidade operacional totalmente estabelecida e, com isso, a gente espera, dentro das principais causas de morte, que são as doenças cardiovasculares, o Instituto ter aí um papel importante no combate a essas doenças, trazendo justamente essa colaboração, tecnologia, aumentando o acesso da população. Pilar de telesaúde lá dentro. A gente tem um centro de telesaúde com todas, acho que você falou um pouco
Mas, obviamente, no que tem de lei de proteção de dados, a gente também tem as regras nacionais de telemedicina, né? Houve uma flexibilização durante a pandemia, mas todas as regras de telemedicina foram restabelecidas e a gente ainda vê muitas ações de telesaúde sendo feitas fora das regras, né? Muito uso de WhatsApp, formas aí que inclusive não são nem permitidas. Mas a gente tem um centro de telesaúde todo feito dentro das regras necessárias e a gente já tem alguns atendimentos, lembrar muito da importância da equipe multidisciplinar também, né? Isso aumenta muito a gente achar sempre depender do médico para levar o acesso à população. Não é racional isso, né? E isso a gente acaba tendo mais facilidade na rede pública até de fazer do que às vezes na rede privada. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito forte no Instituto. Então, a gente tem um programa de transplante em que são as enfermeiras que acompanham os pacientes, né? A gente tem reabilitação feita através de também telemonitoramento. Então, são inúmeras ações aí de equipe multidisciplinar também. Perfeito, doutora. Obrigada. Acho que é uma visão rica, né, para nós que, de alguma forma, vivemos o setor de saúde, mas a gente não sabe exatamente o que acontece, né, por exemplo, dentro do Instituto, né, o movimento desse chamado de 400 médicos. Acho que agora tem especialistas, tem sido uma esperança grande aí, de que a gente possa direcionar o paciente para o caminho certo, antes que ele realmente venha aí até um prognóstico muito ruim, né, ou virar uma alta complexidade maior, um altíssimo custo para o sistema, né. Essa visão aqui de cada uma, muito complementar para a gente começar a pensar o todo. Eu deixei por último aqui, como pano de fundo, o doutor Pedro. Vou pedir para que você fale um pouquinho, doutor, a sua visão. Então, a gente ouviu um pouquinho de cada um aqui com o seu nicho de atuação em política pública, né? Como é que o senhor tem visto isso dentro da Comissão de Saúde, no sentido da incorporação tecnológica e o acesso, e a parcerização com o setor privado, né? Como é que funciona essa rede colaborativa, né? Porque aqui é um painel que a gente também está trazendo o mote da colaboração, né? Cada um tem uma atuação de excelência, né, nichada, e de alguma forma, lógico, parceriza entre público e privado, tenta colaborar com a comunidade local, com a área de abrangência em que atua, né? Os negócios são muito hoje abrangentes e tem um olhar maior para a população, né? Cada vez mais a gente vê essa abertura de geração de valor para o todo. Mas eu queria entender um pouquinho no âmbito do setor público, como é que a gente consegue ou pensa em viabilizar acesso tecnológico colaborativo, né? Muito obrigado, Sheila. Eu quero inicialmente cumprimentar os nossos debatedores aqui, numa mesa de uma riqueza muito grande, e agradecer a vocês de trazer a política para cá, que passam por políticas públicas, querendo ou não, nos parlamentos que as questões avançam ou não avançam. O mais especialista passou porque a Câmara Federal aprovou o projeto, um grande projeto, um projeto de primeira qualidade, que eu tive que fazer uma participação efetiva, porque eu tinha um projeto para fazer com que os hospitais pagassem suas dívidas com prestação de serviço, que foi utilizado no Mais Especialistas, que é um projeto que veio para ficar aqui. Interoperabilidade, está acontecendo aqui, a farmácia, público e o privado. Hospital privado, hospital público, né? Ciência, tecnologia, e hoje nós temos que começar a olhar que essa tecnologia tem que chegar de maneira a ser útil já na atenção básica, começa por lá. Nós tivemos aí na pandemia, o doutor Henrique falou muito bem, um desastre mundial, mas também traz avanços importantes na área da saúde. Uma delas foi a telesaúde, que hoje chega com qualidade, tem que regrar, não pode chegar de qualquer maneira, mas ela chega nos mais longínquos lugares do Brasil, com qualidade. Você pode tratar lá no Chuí, no Rio Grande do Sul, numa UTI, o que se faz no Albert Einstein em São Paulo, que se faz na Rede Dora aqui, no Clínicas em Porto Alegre, pode chegar lá. Nós temos que entender e compreender que a geração que vai durar 100 anos já nasceu, está aí, já está com 5, 6 anos de idade. E ela tem que chegar aos 100 anos de maneira saudável, produzindo até mais 70, 80 anos. Nós vamos ter um problema previdenciário disso aí também. São questões que nós temos que fazer com que haja também a integração da educação com a saúde. Educação e conscientização do que tem que ser feito.
para uma criança poder entender que é importante a parte psicossocial dele, é importante a sua alimentação, é importante se vacinar. Eu tenho 6 mandatos de deputado, 2 de federal, passei todas as instâncias, executivo e legislativo. Quando eu cheguei em Brasília, eu vi que os índices de vacinação no Brasil tinham diminuído muito. Fiquei extremamente preocupado e fiz uma frente parlamentar para estudar o tema. E, para minha surpresa, a própria excelência do PNI, Programa Nacional de Imunização, era um dos fatores. O outro, grupos antivacinais, de vacinas como o Brasil está tendo sarampo e mortes por sarampo, tendo no SUS, que é a maior transformação da América do Sul, talvez a estrutural, talvez a única grande transformação, melhor sistema de saúde do mundo, com seus problemas, que precisam ser atualizados, porque ele foi concebido em 1988, estamos há 36 anos com o SUS, precisa de algumas modificações, precisa sim, mas a vacinação é extremamente importante, como os hábitos alimentares, a importância do cuidado com saúde física. Eu até estou projetando lá, Henrique, um projeto de lei para aquelas pessoas que fizeram academia de maneira regrada, orientada, tenham desconto dos seus planos de saúde, que ele vai ter mais saúde, ele vai ter menos doença. Nós aqui abordamos a doença, nós temos que tratar da saúde do brasileiro, e começa na infância, aliás, no pré-natal. Nós começamos no pré-natal e temos o SUS que chega em todas as instâncias. Nós temos hoje um batalhão de pessoas que a gente não olha, que são os agentes de saúde, que eles vão lá onde não chega o médico, não chega a farmácia, não chega o enfermeiro, mas o agente está lá, fazendo a captação de dados, olhando, vendo, cuidando. Então, a interoperabilidade, a conexão, a tecnologia, a indústria é fundamental. Na pandemia, nós vimos como o Brasil ficou dependente da indústria internacional. A questão de segurança nacional, a questão de soberania nacional, nós temos que fazer com que o complexo industrial nacional seja fortalecido, para que a gente não tenha eventuais ocasiões, e teremos outras, com certeza, a gente tem uma dependência e não possa resolver as questões aqui no Brasil. Isso passa por políticas públicas. Nós temos que, a nível de Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e das câmaras municipais, fazer políticas públicas voltadas não para questões ideológicas, mas para o Estado, para o município. A vida acontece nos municípios, não é no Estado, não é na Federação, a coisa acontece no município. Estamos aí prestes a fazer uma reforma administrativa, onde vamos ter que fazer a redistribuição de função dos entes federativos, município, Estado e Federação, com as novas funções, redistribuição financeira. Mas, para que essa conexão exista, para que essa tecnologia esteja à disposição, principalmente dos mais desvalidos, eu fico muito feliz de ver hoje o Ministério com uma visão da importância da conexão entre o público e o privado. A mesma importância. Hoje nós temos 53 milhões de brasileiros que vivem da saúde suplementar. Eles têm saúde suplementar. Se falir, ela vai cair no SUS, que tem dificuldades de financiamento. Os recursos são finitos, não são infinitos. Então nós temos que otimizar a qualidade, mas temos que utilizar também o que já tem instalado com grande qualidade. Esse programa do Mais Especialista, ela traz o hospital privado para atender o SUS, se ele quiser, se ele puder, fazendo com que possa pagar suas dívidas ou o que tem a pagar de tributos com o serviço para quem quiser. Então, isso são inovações, são ideias que vêm, que nós chancelamos e estamos fazendo tudo para que se concretize e seja um instrumento a mais para atender o paciente. Mas nós temos que, na área da educação, fazer entender que é fundamental as pessoas compreenderem que a prevenção e promoção de saúde é fundamental desde o pré-natal. Ali começa. E esses instrumentos que estão à disposição, muito bem colocados pelo nosso farmacêutico, têm que ser utilizados de maneira racional, útil, para poder complementar esse Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é tudo. É o público, é o privado, é a farmácia, é o laboratório, enfim, são aquelas pessoas que anonimamente vivem e nos ajudam. Eu sou médico, a trabalhar, preciso ter também a sua participação nessa interoperabilidade indispensável, mas que passa, sim, pelos nossos parlamentos. E aí, a importância das comissões. Eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde, sou presidente de uma frente parlamentar em defesa do serviço de saúde. Toda terça-feira pela manhã nós reunimos todo o setor assistencial do Brasil,
as 4 confederações, a ANAP dos privados, o CMB das Misericórdias, o CN Saúde, que eu sou vice-presidente nacional, e a FBH dos pequenos hospitais, mais as operadoras, Fena Saúde, Autogestão, a Abrange, Unimedes, a parte da indústria, e ali nós discutimos os temas referentes à saúde assistencial. Por incrível que pareça, nós temos mais de 1.700 projetos da Comissão de Saúde. 90% não são bons para o paciente, para o Estado, nem para nossas instituições aí. São, aliás, nos causam um custo. Então, o uso efetivo, a otimização desses recursos, a conexão entre os serviços não é admissível. Eu trabalhei em posição de por opção. Eu sou um especialista, eu trabalhei por opção. O paciente consulta de manhã comigo no meu posto de saúde. Se eu não peço o exame, ele vai no outro posto de saúde. Então, essa integração tem que haver entre o público e o privado para que haja... Se vai fazer um exame lá no Instituto do Coração de Cardiologia, hoje nós temos que esses exames sejam úteis se ele for consultar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não precisa repetir tudo de novo. Isso é custo que pode ser otimizado. E já demos um passo importante, o ministro Padilha colocou o CPF como identificador do paciente. E já é um grande salto. Agora temos que fazer essa conexão entre os serviços para poder fazer, se baixar lá na rede, na Master Day o paciente, já tem o histórico dele. Se ele é diabetes, se ele não é, onde é que ele passou, se vacinou, se não vacinou, toda a história nesse CPF. Então, questões que passam por políticas públicas, nós temos que fazer com que isso se viabilize. Deixar o político falar o dia inteiro, me corta a palavra aqui. Muito bom, doutor Pedro. Não, a visão sua, eu queria realmente fazer um fechamento da fala dos 4, mas agora eu vou lançar uma pergunta final. Mas antes de qualquer coisa, eu acredito que a gente realmente tem que repensar, né, a integração dos dados, o registro eletrônico de saúde, o conjunto mínimo de dados que a gente tanto sonha, né, que a gente consiga permear por privado e público, tendo esse CMD ali instituído, que a gente conseguisse com uma mesma visão sistêmica, né, olhar para essa população brasileira em qualquer lugar, a qualquer tempo, sabendo minimamente quais são os dados mínimos que a gente precisa para dar um tratamento efetivo, uma medicação correta, enfim, um encaminhamento, né, para o sistema, seria um sonho. Eu, enquanto alguém que está hoje na indústria trabalhando no acesso, a gente tem mobilizado muito tecnologia em caravanas de saúde, levando tomografia móvel, levando um mamógrafo para fazer screening de câncer de mama, buscar esses pacientes nas comunidades periféricas. Enfim, é um trabalho de formiguinha que a gente faz com muitos parceiros, mas cujo diagnóstico pontual não adianta nada se a gente não encaminhar para o tratamento efetivo, botar para dentro do sistema, né? Então, tem lindas iniciativas, só que a gente precisa fechar o ciclo, né? Eu queria colocar para vocês aqui como uma reflexão final, que cada um desse uma palavra de uma pergunta que não é simples, mas se vocês pudessem dizer que tecnologia vocês priorizariam para uma colaboração, pensando aqui em entidade pública e privada, qual seria a tecnologia dos sonhos que a gente poderia, pelo menos, atacar que fosse a saúde basal primária da população? O que vocês pensam aí dentro da seara que cada um vive de gestão executiva das suas instituições, começando pelo Bruno? Vou ser o primeiro a responder aqui, mas sem titubear muito, se eu pudesse, acho que eleger uma tecnologia que eu acho que a gente tem que se debruçar para realizar o chassi informacional da saúde no país. Hoje a gente tem a Rede Nacional de Dados de Saúde, né, a RNDS, que eu acho que é um grande caminho já que começou a ser construído há algum tempo. E que eu acho que se a gente realmente, através de uma colaboração público-privada, a gente realmente colocar energia para que um projeto desse se viabilize, eu acho que a gente está dando um passo enorme do ponto de vista de saúde pública no país, porque é o ponto que acho que todos trouxeram em algum nível aqui, né? O que adianta eu aqui na farmácia estabelecer uma série de estratégias de saúde, de promoção, de vacinação, se os hospitais do Dr. Henrique depois não souberem dessas informações quando esse paciente chegar naquela instituição, né?
da mesma forma numa UBS, da mesma forma numa UPA, num hospital universitário. Então, se a gente pudesse dar um grande passo como nação, né, para ter uma saúde cada vez mais acessível e mais racional e com um emprego melhor de recursos, eu acho que a gente tem que se debruçar nessa tarefa de viabilizar esse projeto, que já é um projeto, né, que é muito discutido, debatido há algum tempo, mas que eu acho que deve ser uma das grandes prioridades da agenda de saúde desse país. Tá? Perfeito, Bruna. Doutora Aurora, super obrigada. Eu acho que excelente, Bruno. Na verdade, eu acho que esse é um sonho, só que eu só mudo um pouco o tempo, né? Eu acho que a gente tem que só consolidar, porque isso já está em andamento, né? O CPF passar a ser um único número, né? E com isso eu tive a oportunidade de ficar na Dinamarca, é um país de 7 milhões de pessoas, onde há 35 anos isso se iniciou. A pessoa tem um número, com isso qualquer lugar do país onde ela vai tem uma conformação que os dados são fornecidos da atenção primária para o lugar que ela for. E isso para pesquisa é sensacional, né? Porque você sabe se o paciente pegou, ele vai com esse número, ele recebe o remédio de graça, mas assim, é a gente andar, porque isso já está andando. Então, acho que a gente precisa também ter esse otimismo de que as coisas estão acontecendo, mas que num país com uma dimensão do nosso, isso não vai acontecer de uma hora para outra. O ciclo não vai fechar. O ciclo vai estar sempre, né? Esse é um ciclo e a gente tem que ter essa vontade de ter os entes diferentes buscando o melhor resultado para todos e com isso a gente vai ter aí o sucesso que a gente quer. Obrigada, doutora Aurora. Doutor Pedro. Bom, eu elegeria como prioridade número 1 o Brasil avançar na produção de tecnologia e na busca de dados. IA, inteligência artificial. Daqui a 10 anos, nós com a inteligência artificial, a gente não pode projetar a saúde que vai ser daqui a 10 anos, no máximo 2, 3 anos. Mas ela tem que ser bem utilizada, está sendo regrada para não ser mal utilizada. Nós vamos ter daqui a 10 anos 2 tipos de países. Os países que detêm os dados de tecnologia e os que compram dados de tecnologia. E no mundo, nós temos 2 países que estão avançados. A China e os Estados Unidos. A Europa parou nessa produção de conhecimento e de tecnologia e de produção de dados. Você não consegue fazer um tratamento adequado se você não tem dados efetivos para fazer esse tratamento. Então o Brasil tem uma grande oportunidade de se tornar uma potência mundial independente, se puder fazer com que haja políticas públicas para que a IA seja regrada adequadamente e o Brasil produza os seus dados e armazene os seus dados e não dependa dessas instituições internacionais que são importantes, mas que vão dominar o mundo. Então nós queremos ser vendedores de dados, não compradores de dados, para poder ter uma atitude adequada. Perfeito, doutor. Obrigada. Doutor Henrique. Olha, eu concordo com tudo que os 3 falaram, mas talvez tenha uma questão que nós não abordamos aqui, que seja fundamental nessa discussão, que é a questão de investimento em infraestrutura. Por quê? Não sei se vocês perceberam agora recentemente, o doutor Rafael Coelho, que é uma das principais referências em cirurgia de próstata do mundo, né? Um brasileiro, um das 4 maiores movimentos de cirurgia de próstata do mundo, operou um paciente do Hospital 9 de Julho no Mãe de Deus em Porto Alegre, porque tinha internet de qualidade. Né? Hoje está se operando paciente da Índia, nos Estados Unidos. Recentemente agora, essa semana, saiu uma pesquisa muito interessante mostrando o seguinte: plano de saúde era o 3º objeto de maior desejo do brasileiro, agora é o 7º. O que está antes de plano de saúde? Acesso à internet de qualidade e telefone celular. E carro. Carro é o primeiro. Ou seja, tem muitos brasileiros ainda que não têm acesso à infraestrutura de qualidade. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito inovador, existem iniciativas em tudo aquilo que a gente falou aqui, que podem avançar muito na integração, na conectividade, na parceria, mas se não tiver um investimento em infra de qualidade, muitas pessoas vão continuar sem ter acesso à saúde e qualidade no Brasil. Então, o que eu teria a lembrar mais do que já foi dito seria isso. Perfeito. A gente, fechando aqui o painel, acho que isso é uma realidade, né? Quando a gente, um exemplo recente, a gente teve lá o Open Care 5G na Amazônia, né? Então, como é que chegaria lá um diagnóstico mínimo, né?
neonatal, olhar gestante, né, ensinar ali a agente de saúde a mexer num transdutor para minimamente eles capacitarem para olhar uma pequena população ali, mas como sem infraestrutura, né? Como se não movimentasse 10 agentes de saúde para ir lá e aí chamar empresas de tecnologia, banking, teve de tudo lá na missão da Amazônia para o Open Care 5G, mas todos tiveram que se mover, parcerizar, mas de certa forma é pontual, né? Então, pessoal, muito obrigada, foi muito rico, doutor Henrique, doutor Pedro, doutora Aurora, doutor Bruno, foi um prazer mediar a mesa com vocês, que esse fomento aqui de discussão que a gente trouxe seja subsídio para que todos nós possamos pensar a saúde de forma inovadora, tecnológica, mas possível, né? Então, obrigada, boa tarde a todos.